tempo atrás eu reagi a Terrible Mouse 1 e agora a gente vai reagir Terrible Mouse, o retorno de uma animação brutal, do canal Nanka. Se você não viu a parte 1, link na descrição do meu primeiro vídeo. Terrible Mouse é uma animação extremamente grotesca e pesada. É verdade. Que se trata de um hospital clandestino no meio do absoluto nada. E as suas médicas, ao invés de cuidar de seus pacientes, digamos que elas os levam para conhecer o Papai do Céu mais cedo. Neste exato momento, temos duas crianças que conseguiram fugir da Lorna, a médica mais sádica deste hospital. A missão dos dois é explorar este lugar amaldiçoado para finalmente conseguir fugir dali. Já começa errado, ninguém vai num hospital clandestino no meio do nada. Para não ficarmos perdidos, nós temos que fazer um pequeno resumo de tudo o que aconteceu até agora. Nos primeiros episódios, somos levados a um hospital que aparentava ser como qualquer outro, e três crianças estavam esperando seu atendimento, e a médica em questão seria essa rata fofinha. Aí você olha e para, nossa, que bonitinha, eu queria ser tratado por uma médica assim. Não queria não. Isso aqui é o capiroto. Mas meus amigos, não se enganem com sua aparência. Por trás de toda essa fofura, nós temos uma mente bem perversa e sanguinária. Verdade. E tudo isso não passava de uma fachada. Na verdade, o hospital que fica no primeiro andar é somente a recepção. Aquele lugar serve como uma espécie de abatedouro, onde primeiro atrai as presas, no caso as crianças, para depois fazer coisas extremamente cruéis com elas. Começou. E é lógico que a Lorna sente muito prazer nisso tudo. E das três crianças, somente o Robbie acabou sobrevivendo. E posteriormente, ele acabou conhecendo mais duas pessoas, o Luke e também o Dan, o garoto slime. O garoto slime, ele é meu preferido. Enquanto no último episódio, nosso querido menino slime foi capturado, o Robbie e o Luke conseguiram fugir dela. No entanto, a aventura apenas começou. Os dois vão parar no armazém. Lá dentro, tinha uma espécie de menina fantasma, que rapidamente se esconde. O Luke estava extremamente machucado, já que alguns minutos atrás, o mesmo estava lutando contra a Lorna. Ele, ao acordar, ataca o Robbie, já que por causa dele, eles não conseguiram finalizar a Lorna de uma vez por todas. Isso fez com que o Luke pensasse que ele não passava de um espião disfarçado, e que estava do lado deles. No entanto, não demora muito para as coisas se acalmarem. Em seguida, conseguimos ver o mapa do lugar, e ao todo, aquele hospital, entre muitas aspas, tinha 12 andares, e eles estariam no 11º, o campo de luta. Ou seja, para que os dois conseguissem escapar dali, eles teriam que passar por 10 andares inteiros. Ou seja, vai ser difícil pra caralho. Isso parece as backrooms com esse negócio de sala, de andar, não sei. Acho que tô vendo uma inspiração aí. No armazém, eles encontram as fotos de outros humanos, e ao abrir, conseguimos ver os amigos do Robbie, e o mesmo simplesmente cai em prantos. Em seguida, nos é mostrado o que acontece com as crianças que vão parar naquele lugar. Nossa, não quero ver não. Tem um grupo de animais que sentem um ódio gigantesco pela humanidade, já que a grande maioria ali são ratos de laboratório, e também passaram por diversas experiências dolorosas. Ou seja, galera, é um complô dos ratos pra acabar com a humanidade, por isso que eu não gosto de rato. Além de mandar milhares de crianças de F, eles pegam os corpos e tudo que tem dentro deles e vendem no mercado negro. Então, nossa, além desse lugar ser um abatedouro enorme, ele também é uma mina de dinheiro. O Luke e o Robbie seguem a sua viagem, e já de cara, conseguimos ver quem será o problema desse andar. Lake, o cirurgião... Ah, tem mais médico! Agora tem mais vilão! Olha a cara desse vilão, velho. E também mais duas enfermeiras, Leima e Laylo. E pra piorar tudo ainda mais, as câmeras flagraram os dois. Então não vai demorar muito pra que os esforços chegassem. Five Night? O garoto slime tinha sido capturado, certo? Bem, o mesmo foi levado para o quarto da Lorna, com um único propósito de ser capturado. No entanto, o garoto diz que era inútil. Os outros dois tinham fugido e eles iriam chamar a polícia logo logo. No entanto, a Lorna diz que nada disso adiantava, já que a polícia estava trabalhando junto com a organização. Isso pode muito bem ser um blefe, mas se parar pra pensar, faz um pouco de sentido. Esse hospital de fachada manda de F milhares de crianças todos os meses. É praticamente impossível a polícia não suspeitar desse lugar. Mas por que a polícia ia ajudar um lugar que acaba com as crianças? Não tem sentido. Então a chance que os dois estão trabalhando juntos é muito grande, principalmente por causa do dinheiro, já que eles fazem muito dinheiro vendendo coisas no mercado negro. Robbie e Luke estavam vagando pelos corredores em busca de uma saída, até que eles encontram uma placa na parede, dizendo que para sair daquele andar, eles precisariam encontrar 5 chaves, para abrir uma única porta. E meus amigos, se uma chave já é difícil, quem dirá 5? E seria bom eles se apressarem, já que tem alguém que quer muito encontrar os dois. De começo parecia Backrooms, agora tá parecendo o jogo do Slenderman, tem muitas coisas envolvidas. Eles vão explorando o lugar pouco a pouco, e não demora muito para encontrar uma das chaves. No entanto, o Luke ouve barulhos de passos vindo do final do corredor. Lake, o cirurgião, estava próximo. Rapidamente, ele se esconde junto com Robbie, que estava simplesmente no mundo da lua. Para vocês terem uma noção, ele achou que aqueles barulhos seriam algum cachorro. Tenho certeza que esse daí viraria a camisa de saudade cedo. Tá doidão.
parece jogo de terror mesmo. A ameaça finalmente passa, e os dois conseguem relaxar um pouco. O Rob estava muito preocupado com Dan, já que foi ele que os tinha salvado. Mas não tinha muito que eles podiam fazer. O Luke só desejava que ele conseguisse escapar daquela situação em completa segurança. Em seguida, uma aranha aparece, e o Rob, medroso como ele é, simplesmente solta um grito muito alto. Sempre tem um cagão que estraga tudo no filme de terror. Acabou atraindo a atenção do cirurgião psicopata. Meu Deus. Meu Deus. A animação tá muito bem feita. Oxi. O cara tacou. Os efeitos sonoros. Pelo menos a animação tá ótima. Voltamos para o quarto da Lorna, onde está acontecendo todo tipo de tortura que você possa imaginar. E meus amigos, acontecerá algo que me deixará extremamente bravo. O Dan estava discutindo com a Lorna, perguntando-o do porquê ela fazia aquilo com as crianças, já que as mesmas não tinham culpa de absolutamente nada. No entanto, ela não dava a mínima. A Lorna sempre foi doutrinada a odiar humanos, e a forma com que ela viveu também não ajuda nem um pouco. Ela era uma rata de laboratório, e nem sequer conheceu seus próprios pais. Em sua visão, qualquer humano deveria ser punido, seja ele adulto ou até mesmo crianças inocentes. No momento a seguir, a Lorna vai tirar uma bela soneca, enquanto Dan esperava o dia seguinte para ser mais e mais torturado. No entanto, a Lorna esqueceu que o gelo que o prendia podia simplesmente descongelar durante a noite. E bem, foi isso que aconteceu. Com essa oportunidade de ouro, ele pega uma faca e se prepara para finalizar a Lorna, mas ele simplesmente não consegue. O Dan, de algum jeito, quer fazer com que ela mude a sua opinião e que pare de matar humano. Ai meu Deus, isso nunca funciona. Ser bonzinho nunca funciona. Até certo ponto, ele meio que está apaixonado por ela, o que é simplesmente muito grotesco. Ainda mais parando pra pensar que ele sabe tudo que ela fez. Também, segundos atrás, ele estava sendo torturado por ela. Então eu acho que seria bem forçado uma mudança repentina. E eu acho que o momento mais aleatório nisso tudo foi a Lorna tropeçando e o Dan acaba vendo o que há por baixo de sua roupa. Detalhe, ela não está vestindo nada por baixo. Simplesmente a cena mais estranha e aleatória possível nessa série. Enquanto o Dan está observando a Lorna dormir, conseguimos ouvir barulhos vindo da porta. A porta então simplesmente é quebrada, e a Lema entra no quarto e a captura facilmente. Ela começa a falar que a Lorna matou o único humano em que ela confiava. E isso nos mostra que nem todos dentro dessa corporação pensam a mesma coisa. Talvez a Lorna seja a mais sádica desse grupo. Verdade. Ela então diz que ele merecia morrer, assim como todos os outros humanos. E a Lema, então extremamente nervosa, decide descontar tudo nela. E é claro que eu não posso mostrar a cena aqui pra vocês, mas saibam que o negócio foi muito feio. A Lema não poupou na tortura, mesmo que ela fosse uma colega de trabalho. O Dan estava escondido debaixo da cama e não sabia o que deveria fazer. Os caras tá forçando um romance do Gelatina com a rata. Isso é bizarro. No entanto, a Lorna só estava recebendo o que fez com várias crianças durante esses anos. Verdade. E mesmo então começa a correr pra fugir dali, mas acaba pisando em um caco de vidro e batendo a cabeça, o que rapidamente chamou a atenção da Lema, que parte pra cima do Dan sem mais nem menos. No entanto, ele consegue facilmente cuidar dela devido ao seu poder de slime. Mas é claro que isso estava longe de acabar. Dan estava planejando levar a Lorna consigo, na tentativa de ajudar ela ou coisa do tipo. Mas antes que ele pudesse sair do quarto, Laylo aparece perguntando sobre sua irmã e também o que ele tinha feito. Sem muito tempo para explicações, ele acaba prendendo a Laylo com sua gosma e em seguida pega a Lorna e sai correndo do lugar. E sim, ela já estava pronta para dar no pé. No entanto, bem na hora, aparece os reforços, que utilizando a água, expulsa o Dan do lugar. Ele pega o elevador e acaba parando no açougue de humanos, onde lá encontra uma espécie de celular. Nele, o mesmo consegue assistir às execuções que a Lorna fez no passado. E ao que parece, esse homem loiro seria o Dan, só que antes de ele se transformar nessa slime estranha. E ele veio parar nesse hospital. Nossa, é muito plot twist! Mano, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Pois estava investigando tudo para denunciar para a polícia, mas no meio disso tudo, ele acabou sendo capturado. E bem, finalizado pela Lorna. E nas fotos seguintes, conseguimos ver ele já sem vida, sendo levado ao laboratório como cobaia, o que resultou na sua forma de agora. No entanto, parece que o Dan não se lembra de tudo isso, tanto que ele sente dó do policial, pois acha que é outra pessoa. Ou seja, provavelmente ele acabou perdendo a memória no processo, ou acabou sofrendo uma lavagem cerebral. Conseguimos ouvir os gritos vindo do outro lado do andar,
O Luke e o Robbie tinham finalmente pegado as 5 chaves. No entanto, o cirurgião estava perseguindo eles fervorosamente. Os dois conseguem se esconder do lado das caixas, e o Dan é questionado se ele viu os invasores. Então ele diz que provavelmente eles tinham saído do andar, e isso conseguiu despistar o Lake por um tempo. Mas é claro que, desconfiado como ele é, o mesmo ficou na espreita para ver se era realmente verdade. E antes que eles pudessem bolar um plano de fuga, o Lake os ataca sem dó nem piedade. E quando ele estava prestes a finalizar o Luke, o elevador acaba ativando. Mas tem um pequeno detalhe: a empresa colocou câmeras com um sistema de segurança, e caso ele identifique que tem algum humano tentando sair dali, aparecem diversas armas para neutralizar a ameaça. E com muita sorte, o Luke, de última hora, é puxado daquele elevador, permanecendo somente o cirurgião, que acaba recebendo muito amor e carinho. Mano, está muito frenético, mas aconteceu tanta coisa que eu não consegui falar nada. Por incrível que pareça, o Lake consegue sair vivo dali, e agora ele estava bem mais nervoso que antes. Os dois vão para o tubo de ventilação, já que era a única maneira de escapar daquele lugar. Mas o Lake não estava muito afim de deixar os dois fugirem, então simplesmente ele começou a pegar bombas e jogar nos tubos de ventilação. A pior decisão que você pode tomar é ir num tubo de ventilação. Não faz sentido. Ele até mesmo avança para cima dos garotos, mas o Luke já estava preparado para isso, e com uma machadinha acerta ele em cheio em sua cabeça. E então, finalmente conseguem prosseguir com a fuga. Mas é claro que nada seria tão fácil desse jeito. Em um monitor, a corporação conseguia ver em tempo real aonde eles estavam indo. E para impedir com que eles avançassem ainda mais, um soldado recebeu uma ordem de jogar uma bomba de toxina dentro da ventilação. Eles até tentaram segurar a respiração por um tempo, mas era impossível continuar daquela forma. Nossa! Nossa, que agonia, que agonia. Lugar apertadinho. Nossa. Agonia demais. Ih, desmaiou. Morreu? Não, desmaiou, desmaiou. O gritinho, velho. O gritinho no tanquei, o gritinho no tanquei. Os dois são levados para uma espécie de prisão, e nos é revelado que adultos também foram capturados nesse hospital. E enquanto isso estava acontecendo, o Dan estava sendo torturado pela Lorna e o cirurgião, por ter os traído e também por ter ajudado as crianças a fugirem daquele lugar. Os estados dos adultos estavam simplesmente deploráveis. Meu Deus! Todos eles estavam chegando em seus limites. E para piorar tudo ainda mais, a Lorna tinha voltado atrás de vingança. Nossa, ela veio pra acabar com eles de novo. Ok, essa parte eu não entendi muito bem. Vamos fazer um resuminho maroto para entendermos tudo desses últimos episódios. Obrigado. E fico feliz que esteja saindo de um gore meio exagerado para concentrar um pouco mais na lore. Conseguimos saber que antes do Dan se transformar nessa slime, ele tinha uma vida completamente normal e trabalhava como policial ou coisa parecida. E a sua missão principal era explorar o hospital daquela região e juntar provas o suficiente para a polícia conseguir invadir o lugar e deter todos os envolvidos. Mas nós conseguimos ver que nem tudo deu muito certo, né? E após ele ir de F, o mesmo foi transformado nessa slime estranha. Em uma parte da animação, nós conseguimos ver um papel que o Luke acabou deixando cair, com a foto de uma garotinha. A namorada? No final do episódio, conseguimos ver que a mesma também estava presa naquele lugar. Ou seja, ela ainda estava viva. Talvez o Luke tenha ido parar nesse hospital, não porque foi capturado, mas sim para ir atrás dessa menina, que pode ser a sua irmã, amiga ou até mesmo namorada. Por isso ele está tão bem preparado. Ele já sabe muito bem o que terá que enfrentar. E falando da última cena da animação, conseguimos ver mais outra cobaia, dessa vez chamado Busy. E o experimento se trata de uma nova poção, que será injetada em corpos humanos, com o único propósito de ver como eles reagem. Mas é dito que não pode injetar muita substância, pois a cobaia pode acabar virando algo extremamente perigoso. E meus amigos, tenho certeza que no próximo episódio veremos esse lado perigoso da cobaia. Galera, essa história tá muito boa. Se você gostou, deixa o like e comente outras coisas para eu reagir. Um beijo do Yamada e falou, galera!